quando você, como locutor, fala com alguém que... Você já trabalhou com política, não? Já fiz algumas entrevistas. Tá, eu vou falar política, que eu acho que é um lado mais polêmico aqui, inclusive foi o lado citado pelo Neto Palma. Certo. Se, no caso, tem alguém falando sobre política e ele tem uma divergência em opiniões, assim, você tem algo que realmente você não concorda com a pessoa, você toma algum partido, como você segura a onda pra não falar, pra não discutir, né? Pra não ter esse debate. Tem duas formas, né? A primeira, se você tiver um personagem que aborda sobre política, esse personagem ele pode ser permitido a você fazer um debate rápido, né? Você encontra programas, por exemplo, como o CQC, que ele está extremamente contra a política, ele está a favor da população. Então, o programa ele tem a característica de falar muitas coisas que nós gostaríamos de falar, né? Então, a proposta do programa é essa. E se não fosse um político em si, um comentarista político? O comentarista político ele também seria neutro. Ele, na verdade, como locutor, ele tem que ser neutro. Se eu estou entrevistando, fazendo uma entrevista séria, de conteúdo, eu, obviamente, não vou poder colocar a minha situação ali, ou a minha opinião, né? Então, eu deixaria a opinião, logicamente, do político. E, através do que ele falar e tudo mais, logicamente, a gente depois comentaria num programa, mas o repórter, na verdade, não. Ele pega, na verdade, o conteúdo. Né? Aí, logicamente, depois tem um comentário... Né? Aí o comentarista, na hora daquela opinião, aí sim ele joga, mas não a opinião dele. Ele abre a mente de quem está ouvindo. Ele fala, olha, ele falou isso, mas também vamos ver o outro lado da moeda, que é esse aqui, aquele ali, esse aqui. Então é dessa forma que a gente se comporta, né? Quem está pegando o conteúdo na hora, ele na verdade não demonstra nenhum partido, né? E sim depois em comentários, em programas focados naquele assunto, né? Tá, então estamos nos últimos minutos do programa, então vamos para as conclusões aqui, na verdade, as últimas perguntas. A Thaís, então, perguntando sobre o mercado de rádio corporativo, né? Havíamos falado, então, dessa nova área, empresas que fazem rádio para os clientes ou até para os funcionários. Tem muitos, inclusive, que fazem alguns vídeos ou áudios motivacionais. Sim, eu faço bastante esse estilo. Também tem uma área muito legal, que é essa área corporativa, que tem dois estilos, né? Por exemplo, tem empresas que fazem rádios web, mas apenas para os funcionários, para informar os funcionários. Tem bancos, inclusive eu faço a parte de voz padrão, que é a gravação de vinhetas. Também é um outro mercado. Mas esse banco, ele tem uma rádio que ela é uma rádio pop, só que as informações, as notícias, elas são focadas à bolsa, elas são focadas à administração, ao Bradesco e tal. Então é uma rádio que tem uma equipe de rádio mais focada nesse tipo de programação. E tem também um outro núcleo, assim, uma outra área no meio de locução, que é os eventos corporativos. Por exemplo, eu trabalho muito com isso. Você tem uma empresa, geralmente, eu trabalho muito com um banco. Então o banco ele faz, por exemplo, uma maratona com todos os funcionários e filhos de funcionários, crianças. Então eles fazem um domingo, eles pegam um domingo na parte da manhã até a tarde e fazem toda uma programação. Tem que ter uma pessoa que organiza. Essa pessoa... cerimônia. Só que o mestre de cerimônia ele é mais social, né, digamos assim. O locutor de evento, ele é o responsável por organizar. Ele é meio que o cerimonial, só que ele tem uma linha mais diferente, mais popular. Ele faz entrevista com o pessoal, ele é muito mais solto. Se tiver show, ele vai no palco, ele brinca. Ele é um cara não humorista, ele é um cara engraçado, ele é um cara de bem com a vida, né? Não é humorista. Então, é um cara que, na verdade, contagia todo mundo e é o responsável pelo clima do evento. Então, ele, ao mesmo tempo, coloca um clima e também organiza, olha, gente, daqui a 2 minutos vai começar a corrida, então todo mundo no lugar esquerdo ali, aí vai indicando, né? Legal. Com uma comunicação bem interativa. Então tem essa área também que é interessante. Então vou aproveitar que está falando da área. Olha a pergunta, quanto ganha um locutor radialista? Então qual é a variação? Inclusive nessa parte institucional até costumam remunerar melhor, né? Com certeza, você depende muito do profissional, do trabalho que você está fazendo e da região que você está. A gente está em São Paulo, por exemplo. São Paulo a gente tem uma remuneração melhor do que outros estados ou outras cidades, né? E também depende muito da sua competência ou do seu status na rádio. Hoje, nos anos 90 para os anos 2000, o locutor ele era uma pessoa que se comunicava e a estrela era a rádio.
Hoje em dia, com as mídias sociais, o locutor, ele, ao mudar de uma rádio ou ao fazer um evento, enfim, ele leva público também, né? Então, depende muito do público que você atinge. Isso conta muito com o seu salário. Então, o nome que você tem, ele também diz um zerinho a mais ou um zerinho a mais ou menos no seu salário final, né? Então, uma pessoa com começo de carreira que faria uma função, vamos falar de rádio, folguista, que é o locutor responsável ao final de semana, a programação de sábado e domingo, ele tem um piso de, por exemplo, R$ 1.300, R$ 1.400 trabalhando só 2 dias. Varia de rádio para rádio. Tem rádios que pagam mais, tem rádios que é menor e que acerta menos, mas em geral pode ser isso. E o locutor titular de uma FM, um cara que tem um nome legal, tá, depende também muito da rádio, mas ele pode tirar de 2.500 a até 4. Hoje tem uma rádio aí que tá com um piso bem legal, que você chega até a 4.500 trabalhando 4 horas por dia, de segunda a sexta e um dia no final de semana. É uma loucura, né? Como o nome muda. Outro dia eu vi a Giovanna Tonelli, o cachê que ela cobra para ficar 1 hora. Então depende, exatamente. Aí depende muito do status que você tá, ou do trabalho que você tem, ou do nome que você tem com o evento que você vai participar. Então depende muito. Você pode participar de locutores de supermercados, de supermercado, ele tem o cachê de 70 a 120 reais. É o cachê oferecido para mercado, por exemplo. Agora, um evento corporativo, 6 horas equivalente a 800, 900 reais, né, o cachê. Então depende muito da posição que você está. Né? Agora, o rádio ele permite com que você também faça outros trabalhos no próprio rádio. Você está numa rádio que te dá um nome interessante. A gente está, um locutor de São Paulo, ele tem bastante nome no Brasil. Né? Então ele, ao gravar um comercial ou ao gravar um programa para uma emissora, determinada emissora fora de São Paulo, ele também vai ter uma renda maior. Então o locutor ele tem a facilidade de também fazer outros trabalhos na área. Legal. Bom, acabou o nosso tempo, Fernando. Muito obrigado. Você já recebeu um elogio aqui também. Parabéns ao programa e também ao entrevistado, pois mostrou ser uma pessoa coerente e muito competente. Então, obrigado. Parabéns. Muito obrigada aí por nos receber. Na verdade, quem tiver mais dúvidas, né? Eu acho que esclarecemos a maioria, mas ainda há dúvidas aí sobre a área. Quem quiser conversar com o Fernando, estiver interessado, inclusive, em fazer, né, o curso, ou até para saber mais sobre o mercado, faça e-mail, seus contatos. Legal. Inclusive da Rádio Oficina, né? Fale um pouco sobre a Rádio Oficina. Legal. A Rádio Oficina é uma escola técnica que profissionaliza o locutor ou sonoplasta. Você que quer virar um locutor, quer virar um sonoplasta, quer virar um produtor, você vai para a Rádio Oficina, faz um curso técnico e lá você tira o seu DRT. E aí você tem a permissão, então, de entrar nesse mercado de trabalho. Para ter mais informações, você pode entrar em www.radiooficina.com.br. Esse é o site da escola. E quem tiver dúvidas, quiser conversar mais sobre a profissão, a gente está à disposição também. É só escrever para a gente. Tem o contato@radiooficina.com.br. Lembrando que Rádio Oficina é apenas com um O, radiooficina.com.br. E o meu contato é fernandocesar@radiooficina.com.br. Aí a gente está à disposição também, tem mais informações no site, tem o blog, tem muita coisa legal. Legal, Fernando. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Tem quem está aqui com a gente aí no Neto Palmo, o Valmir Costa, o Adriano São Paulo, o Marcelo Soleric, obrigado pela Thaís, o Marcos Olímpio, tem mais gente aqui pela linha direta, o Tadeu, o Racha, enfim, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem mais Universidade Aberta, mas daí com a Tereza de volta, né? Hoje foi uma exceção, então pode ficar tranquilo que a Tereza está aí, estará de volta já na quinta-feira. Lembrando que tem jornal interativo, já vou aproveitar também o horário. Jornal interativo a partir das 18 horas, então já a gente se encontra novamente. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço toda a equipe da UTV. Então tá bom, um beijo pra vocês e até já.